Dualismo estrutural. O conceito será tratado por Wendell Fischer, doutor em Planejamento Urbano Regional pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia UFAL, e pelo estudante Arione Porto, graduando em Ciências Sociais UFAL. O Dialogando está no ar, compartilhando conhecimento. O dualismo estrutural é uma conceitualização advinda do pensamento da CEPAL, a Comissão de Estudos Econômicos para a América Latina, que concebia a economia latino-americana com dois eixos, um eixo moderno, desenvolvido, pujante, e um eixo arcaico, atrasado, e que dificultava a alavancagem do processo de desenvolvimento. Nessa lógica, nós temos, por exemplo, um estudo clássico do Jacques Silverberg chamado Dois Brasis. Nós teríamos um Brasil desenvolvido, moderno, pujante, urbano, e outro Brasil atrasado, arcaico, latifundista, agrário, que dificultaria a dinâmica do Brasil moderno. Então, esses dois Brasis, ou seja, essas duas condições, essas duas situações do Brasil, elas estão presentes simultaneamente, né? Então, dualismo estrutural, nessa perspectiva, seria você ter de um lado uma parte desenvolvida, bem tecnologicamente avançada, e uma bem arcaica, bem rudimentar, né? Por isso que é dualismo estrutural. Você no caso do Brasil, no mesmo país, você tem duas realidades distintas. Essa acepção é criticada, inclusive, pelo Chico de Oliveira, que vai mostrar que, na verdade, você tem uma relação de homogeneidade operada pelo capital, em que a parte dita arcaica é funcional ao desenvolvimento do lado moderno do país. Só que a gente pode fazer uma crítica a esse pensamento do Jacques Lambert, porque, na verdade, essas duas condições elas não são distintas, mas elas são faces de uma mesma moeda, né? Só é possível ter um Brasil desenvolvido, autossustentável, porque tem um Brasil arcaico, um Brasil que, dessa parte arcaica, sai a mão de obra necessária para tornar uma parte do Brasil mais desenvolvida, como o caso de São Paulo, né? Se a gente for pensar, por exemplo, na época da indústria, que muitos operários saíam do Nordeste, do Sertão, que era tido na época como uma parte atrasada do Brasil, porque estava muito distante da indústria. Então, só foi possível, de certa forma, essa industrialização em São Paulo, esse desenvolvimento em São Paulo, graças à colaboração, à participação desse Brasil menos desenvolvido, né? Então, não é que tenham dois Brasis, mas essas condições elas são fáceis de uma mesma moeda. Um só é possível graças à atuação do outro.